Olá pessoal, voltando, Ana Kátia, professora de Geografia, continuação da Geografia Física. Estávamos analisando a formação de um relevo e vimos que depende de agentes endógenos, internos, e agentes exógenos, externos. Endógeno cria, exógeno modifica. Começamos a analisar os agentes endógenos, explicando que eu tenho a crosta terrestre sendo formada por placas tectônicas e que essas placas tectônicas estão à deriva do material magmático e em constante movimento, que havia uma junção, uma aproximação das placas tectônicas e por isso dava-se o nome de Pangeia e foi tendo a separação até a configuração atual, que não é fixa, está em constante movimento devido ao material magmático. E aí paramos aqui. Paramos aqui. Analisamos que as placas tectônicas, essa linha preta aqui, ela representa a borda de placas tectônicas. Acabou essa placa, começou essa placa, e assim vai. E essa área de linha preta, de borda de placas tectônicas, esse limite das placas tectônicas, o conjunto desses limites, representa uma área chamada Círculo de Fogo do Pacífico. Ah, mas não está só no Pacífico. No entanto, a maior ocorrência está no Oceano Pacífico. Círculo de Fogo do Pacífico representa, então, as bordas de placas tectônicas. E, em geral, nessa borda, a gente vai ver agora, a gente tem a formação. Na borda, a gente tem a formação de dobramento moderno, mas é também a área mais instável. É a área que tem maior facilidade de tremer. Consequentemente, é onde eu tenho abalos sísmicos, ou terremoto, na parte continental, ou maremoto, na parte oceânica. E, além disso, a saída do magma, gerando o processo de vulcanismo. Ora, essa área daqui, olha aqui, ó, essa área daqui, a legenda, vulcões ativos, representa uma área de borda, de placa tectônica aqui, ó, expressiva, onde você tem a saída constante do material magmático, gerando, então, uma grande quantidade de vulcões. Ora, quando você analisa o nosso território aqui, ó, o Brasil, você percebe que o Brasil está longe da borda de placa tectônica, tanto aqui como aqui. Por isso que o nosso território é considerado de maior estabilidade. Essa maior estabilidade é porque estamos longe da borda de placa tectônica. Logo, se o dobramento moderno ou cordilheira, que a gente já vai analisar, é formado pela borda de placa, em que a oceânica mais pesada, rígida, quebra e desce, e a continental dobra, ora, no Brasil eu não tenho dobramento moderno, porque o Brasil não tem borda de placa tectônica. Então não há no nosso território brasileiro dobramentos modernos. No entanto, à medida que mexe aqui e mexe aqui, por vibração, pode chegar a atingir o nosso território com tremores. No entanto, esses tendem a ser de pouca intensidade, devido à distância em relação à borda da placa tectônica, as bordas, os dois lados. Ora, então por isso, não posso dizer que o Brasil nunca vai ter tremor de terras, mas eu posso falar que não há dobramento moderno, já que não está na borda de placa tectônica. O Brasil é considerado um país de maior estabilidade em relação às placas tectônicas, já que o Brasil está na área central de uma placa tectônica e não nas bordas. Diferente dessas áreas em que a gente tem tremores constantes. Ora, esses movimentos das placas tectônicas podem ser assim, ó, todas essas formas que significam horizontal. Quando eu faço assim, estou na horizontal. Assim, estou na horizontal. Assim, estou na horizontal. Movimentos horizontais. Como pode ser assim, ó, subida e descida, simplesmente. Subida e descida, vertical. Esses movimentos horizontais, eles são chamados orogênese. Orogênese representa movimento horizontal. Esse movimento de subida e descida vertical é chamado epirogênese. Ora, as placas tectônicas no sentido horizontal de orogênese, elas podem se encontrar. Quando elas se encontram, ó, quando uma vai em direção, ó, encontro das placas tectônicas, esse movimento de encontro, convergência.
Orogênese por convergência. Então, quando eu tenho a placa oceânica e a placa continental se encontrando na horizontal, orogênese está se encontrando por convergência. Ah, mas essa daqui depois não vai fazer isso? Mas ela não fez assim, ó, na vertical. Ela fez assim. Então, essas placas tectônicas estão se encontrando. A placa oceânica rígida quebra e desce. O nome disso é subducção. Desceu, virou magma. A placa continental dobra. E quando ela dobra, ela forma a cordilheira, o dobramento moderno. Essa área de dobramento moderno pode ter aberturas por onde o magma sai. E a gente tem também o processo de vulcanismo. Esse movimento gera tremores, que tanto pode gerar maremoto e terremoto. E pode atingir outras áreas. E, consequentemente, através desse movimento, que eu tenho dobramento moderno, eu vejo que essa área é recente. Se essa área é recente, não deu tempo para ter uma grande escala de recursos minerais. Então, o dobramento moderno é considerado uma área de escassez de recursos minerais, devido à sua formação recente. Ora, quando eu falo de um terreno rochoso de formação antiga, o nome disso é escudo cristalino. E os escudos cristalinos são propícios a ter minerais metálicos, como ferro. Quando eu falo que há o acúmulo de sedimentos, são bacias sedimentares. E as bacias sedimentares é onde eu tenho a possibilidade de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural. Ora, então, claramente, essas áreas de bordas de placas tectônicas onde tem as cordilheiras tendem a ter poucos recursos minerais. Então eu entendo por que o Japão representa um país de grande avanço tecnológico e econômico, mas de escassos recursos minerais, de escassez de recursos minerais, porque o Japão representa uma área de borda de placa tectônica. Essa área de borda de placa tectônica representa uma área de predomínio desses dobramentos modernos, portanto, formação recente que gera escassez de recursos. Ora, isso que eu acabei de falar representa o que a gente chama de estrutura geológica, que iremos comentar na análise de recursos, de formação de energia, e aí vai. Mas olha só, quando eu falo da estrutura geológica, eu tenho 3 grandes nomes. A estrutura geológica, ela pode ser denominada dobramento moderno. O dobramento moderno é o que a gente acabou de analisar, é a formação da cordilheira. Esse dobramento moderno, por ser moderno, recente, representa uma área de escassez de recursos. Então, quando você fala em dobramento moderno, você lembra que é uma área que, em geral, precisa de recursos minerais. Um dos fatores que faz com que o Japão busque recursos minerais de outros países a nível mundial. É uma área de escassez de recursos. Quando eu falo escudo cristalino ou maciço antigo, escudo cristalino, mas também chamado maciço antigo, é um material rochoso, só que agora eu estou falando de uma formação antiga, ao ponto de não ser mais pontiagudo como esse daqui, e sim tendendo a ser arredondado, achatado, de uma forma que você percebe que houve atuação dos agentes externos. Essa área é uma área propícia aos minerais metálicos. Então, olha só, minerais metálicos são retirados de escudos cristalinos, mas nem todo escudo cristalino tem mineral metálico. Quando eu falo bacias sedimentares, eu estou falando de uma área formada pelo acúmulo de sedimentos antigo e recente. Esse acúmulo de sedimento antigo e recente, ele é propício a combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? Carvão mineral, gás natural, petróleo. Então, os combustíveis fósseis ocorrem em bacias sedimentares. Não significa que todo acúmulo de sedimento tem que ter petróleo, carvão mineral ou gás natural. Ora, quando eu analiso o Brasil tem escudo cristalino e bacias sedimentares.
No entanto, a gente não tem dobramento moderno, porque para ter dobramento moderno tem que ser borda de placa tectônica. E o Brasil não representa uma nossa estrutura geológica no nosso relevo. Então, voltando aí a análise da formação disso, porque isso a gente analisa escudo cristalino e bacia sedimentar pela atuação de agentes externos que vão modificando o relevo, fazendo ele ficar mais arredondado, que vão gerando a retirada, a saída de sedimentos daqui, caindo aqui e formando aqui embaixo as bacias sedimentares. Agora, o nosso objetivo é entender essa formação, os dobramentos modernos, as ilhas vulcânicas, as dorsais submarinas. Ora, voltando lá então à nossa análise. O movimento das placas tectônicas pode ocorrer num sentido horizontal. Todo movimento horizontal é chamado orogênese. O movimento das placas tectônicas pode ocorrer no sentido vertical. O movimento vertical é chamado epirogênese. Ora, a epirogênese, que é esse movimento vertical da placa tectônica, representa uma subida ou uma descida de um determinado pedaço dessa crosta terrestre. Só lembra o seguinte: essa subida ou descida, ela pode ser consequência da orogênese. Aqui, ó, na borda, ocorreu a orogênese. Consequentemente, essa placa toda mexeu, vibrou e quebrou aqui. Subiu um pedaço, outro pedaço ficou mais embaixo. Essa quebra aqui, que gerou subida, descida, movimento epirogenético, acabou ocorrendo em consequência do movimento orogenético, aqui dessa borda. E isso acaba sendo preocupante quando você está na beirada do mar. Ora, você está na placa continental, e aqui já é a placa oceânica. Olha só, houve uma descida dessa placa continental ou uma subida dessa placa oceânica. O oceano avançou em cima, avançou no continente. Consequentemente, o nome disso é transgressão marinha, o avanço do oceano. Essa transgressão marinha, esse avanço do oceano, pode ser prejudicial. Certo? Por outro lado, quando você tem o processo contrário, ou seja, aqui é a área do oceano, e a gente tem esse pedaço para baixo, esse pedaço daqui subindo, ou esse pedaço para baixo, a gente está tendo o mar regredindo. Esse processo a gente chama de regressão marinha. Ora, então, o movimento de epirogênese é o movimento de subida e descida. Ora, não é tão provável nem pedir esses nomes, são mais específicos. Mas, de qualquer forma, Graben é a área mais baixa e Roche é a área mais elevada. Então, o movimento epirogenético, ele gera dois pedaços, o mais rebaixado e o que é mais alto, que é o Roche. Esse movimento de epirogênese é simplesmente um movimento vertical e pode ser gerado, inclusive, por consequência do movimento de orogênese, do movimento orogenético, certo? Bom, pessoal, até a próxima.